Programa Palavras em Ação. Muito bom dia, 8 horas 4 minutos, 8:04, estamos começando pela Rádio Videira, mais um programa Palavras em Ação. Manhã de sábado, você já sabe, é manhã de informação, é manhã de conhecimento e é uma alegria muito grande poder estar junto com você em mais uma manhã. O programa Palavras em Ação é uma realização da Actus Palestras e Treinamentos em parceria com a Rádio Videira e que vai ao ar todas as manhãs de sábado, levando um super bate-papo e levando o nosso principal objetivo, que é conhecimento e informação para proporcionar aí transformação no modo de pensar, modo de agir. Então eu quero abraçar você que acompanha o nosso programa através das ondas da 88.5 FM, você que está na sua casa, no centro, nos bairros, nas comunidades do interior, nas cidades vizinhas, sejam todos muito bem-vindos. E claro, você que acompanha além fronteiras através aí da internet, no aplicativo, no site e na live no Facebook. Então seja muito bem-vindo e também a nossa live no YouTube da RBV Rádios. Então é uma alegria poder estar junto com você em mais uma manhã. São 10 anos de conhecimento e informação em todas as manhãs de sábado e a gente fica muito feliz de poder encontrar você em todas as manhãs. Por isso, seja muito bem-vindo e, claro, hoje recebendo mais um convidado muito especial, hoje mais um super bate-papo e eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da Rádio Videira para Palavras em Ação o Dr. Marcelo Andriani. Dr. Marcelo, grande amigo, Dr. Marcelo aí que já esteve, né, em outra oportunidade no nosso programa e hoje nos dá grata satisfação de estar com a gente. Então, Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado você, Ednei. Para mim é uma grande alegria estar aqui contigo. O programa Palavras em Ação, ele realmente é um programa que nos traz muita informação, é um diferencial para nós muitas vezes mudarmos o nosso estilo de vida, né? E como você salientou, repensar realmente sobre alguns aspectos importantes, né, na nossa vida em todos os sentidos, né? Parabéns pelos 10 anos, né, Ednei? Para mim é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelas palavras, doutor Marcelo. É sempre uma alegria e a gente fica feliz porque nesses 10 anos a gente conseguiu chegar, né, até muitas pessoas e hoje a gente sai na rua, o pessoal já comenta, ouvi lá no programa, quem que vai estar lá sábado? E isso é muito bacana e a gente fica muito feliz que esse é o principal objetivo, né? Poder chegar até as pessoas e levar aquela informação a mais, muitas vezes um conhecimento que a pessoa nem imaginava, acaba conhecendo, algo que de repente ela conhecia superficialmente e a gente consegue aí trazer. Então é sempre uma alegria e hoje poder conversar com o senhor é uma alegria imensa. Doutor Marcelo, o pessoal conhece já o doutor Marcelo? A gente sempre gosta que conta um pouquinho da história, da caminhada, para o pessoal aí conhecer um pouco mais ainda. A gente eu sou natural de Videira, né? Já fazem 25 anos que voltei para Videira, fiz a minha formação em Caxias do Sul e Porto Alegre e eu me sinto muito feliz, muito realizado, né? A gente tem muitos amigos aqui, né? Nós conseguimos construir uma bela família aqui junto com a Paula, né? E com todos os nossos familiares aqui também. Para mim eu sou muito realizado, muito feliz por estar em Videira, por fazer parte da história de Videira também, né? E por poder ajudar, né, as outras pessoas, né, fazer o que a gente gosta, né? Isso que é importante, né? Que bacana, doutor. E eu sempre costumo dizer, principalmente quando a gente recebe profissionais médicos, enfim, que a gente fica feliz muitas vezes, né, de receber muitos profissionais de outras cidades que acabam, né, chegando em Videira e se instalando aqui, gostando da cidade. E a gente fica ainda mais feliz quando a gente vê, né, naturais de Videira, né, pessoas, amigos que vão, se qualificam, buscam a sua qualificação e voltam a trabalhar. Para nós, né, uma alegria saber que temos o recurso, que temos os profissionais tão bem qualificados, né, aqui atendendo, e acredito que também, né, para o profissional poder atuar na sua cidade e tal, deve ser bacana, né, doutor? É muito legal, muito legal. Videira é uma cidade muito acolhedora, né? O pessoal costuma dizer que quem bebeu da água do Rio do Peixe, né, costuma voltar para cá. E assim, é uma cidade que tem muita oportunidade de emprego, né, para quem realmente quer trabalhar, para quem realmente quer fazer essa cidade crescer. Aqui tem lugar, né? E Videira sempre teve essa característica, né?
Então, para a gente é uma felicidade voltar para cá, reencontrar muitos amigos, né, de infância, né? Alguns já partiram, mas a gente fica muito feliz por isso. Que bom, doutor. E a gente também fica, até dá uma certa segurança, né, ter profissionais tão qualificados, porque agora falando um pouquinho, doutor, da parte da medicina, Videira evoluiu bastante, né, nos últimos anos, tanto nos recursos como nos profissionais, nas áreas de atuação dentro da medicina, Videira evoluiu bastante, né? Evoluiu muito. Os hospitais, né, se qualificaram muito, trouxeram profissionais diferenciados. Nós podemos melhorar muito ainda, né? Claro, Nós claro. temos muito que melhorar ainda, né? Perdemos muito para as cidades vizinhas. Nós sabemos que a importância de termos um representante no legislativo estadual e federal é muito importante, e nós perdemos em virtude desse lado político aí. Mas eu acho que Videira, desde que a gente chegou aqui, ela evoluiu muito e trouxe muita coisa boa para a cidade, muitas patologias a gente consegue resolver aqui, né? Eventualmente, uma ou outra, nós temos um pouquinho mais de dificuldade, mas nós temos buscado, sim, trazer as últimas tecnologias para a cidade, para que a nossa população não precise se deslocar, né? Isso eu acho que é bem importante. Videira está de parabéns, sem dúvida. E é importante, e a gente vê, até alguns dias atrás a gente viu nas redes sociais um procedimento que o doutor fez, né, bem importante, juntamente com o doutor Alexandre, se não me falha a memória, né? Galpisol, Isso, a questão do tumor, e outras áreas também, com o doutor Fabrício também faz assim cirurgias bem complexas, para a gente ver essa evolução que a nossa cidade teve, né? Exatamente, são procedimentos que muitas vezes não são feitos no estado ainda, né? E a gente consegue trazer para o interior do estado, mostrando que nós também temos essa capacidade, essa intenção de trazer para o paciente, né, a última geração de equipamentos e ao mesmo tempo, né, a última geração de tratamento, né? Com certeza. Doutor, falando agora um pouquinho da sua área de atuação, né? Gastroenterologista, é isso? Eu sou formado em cirurgião, né? Em cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral, e fiz também a minha formação em endoscopia digestiva. E a partir daí a gente acaba fazendo também uma formação não específica em gastroenterologia, porque o gastroenterologista, ele faz a parte clínica mais, né? E eu faço mais a parte cirúrgica. Endoscópica e cirúrgica. Bacana. Fala um pouquinho da área, então, de atuação, doutor. A gastroenterologia, a cirurgia do aparelho digestivo, ela tende a abordar as patologias que afetam o nosso aparelho digestivo, desde a boca até o final do nosso aparelho digestivo, o reto e o ânus, né? E a partir daí, justamente, buscar, através de procedimentos ou endoscópicos, ou cirúrgicos, ou tratamento clínico, a melhora do paciente, né? Existem inúmeras patologias nesse órgão e, ao mesmo tempo, a gente consegue buscar um equilíbrio e tentar trazer uma qualidade de vida melhor, né, para o doente, né? Bacana. Doutor, agora falando um pouquinho mais, nós tivemos agora em março, né, um mês muito importante de conscientização, que é o Março Azul, né? Exatamente. A respeito do câncer de intestino, é isso, né? Isso. É um mês que se fala, claro que a gente sempre diz que os meses, né, agora de uns anos para cá, se tem esse costume, né, de trazer um mês para se falar um pouco mais, trazer essa conscientização. O que representa, então, esse Março Azul? O Março Azul foi uma campanha nacional que é feita, nós até perdemos um pouquinho o time para vir aqui conversar contigo em relação a isso, mas assim, é uma campanha que, a partir do momento que grandes celebridades foram afetadas por essa patologia, isso é, o câncer do cólon e do reto, né, do intestino grosso, então, nós falando em miúdos, a partir do momento que essas pessoas começaram a aparecer na mídia e realmente mostrar que estavam acometidas por esta doença, se criou essa campanha nacional
para que realmente a população em geral saiba um pouquinho mais da importância da prevenção desse tipo de patologia, né, do câncer do cólon e do reto, né? E é importante, doutor, a gente falar um pouco mais, porque é uma doença, como a gente até comentava antes também do programa, ela é silenciosa, né? Mas ela está aí, né, afetando muitas pessoas e, infelizmente, muitas vezes quando, né, vem o diagnóstico já está um pouco mais avançado. Fala um pouquinho mais da doença em si. Isso, a doença o câncer do cólon e do reto, isso é, do intestino grosso, ela é o terceiro câncer no nosso país que mais leva os pacientes a óbito. Então, o que acontece assim, o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, ele agora estima que nesse ano de 2025, em torno de 45 mil pessoas evoluirão a óbito por câncer de intestino em nosso país. Então, veja que a importância disso, né? 45 é basicamente quase a nossa cidade de Videira, né? Então, isso demonstra a importância realmente de nós buscarmos a prevenção nesse tipo de tumor. Ele é um tumor silencioso, nós não sentimos dor, a não ser quando ele está muito avançado, né? E nós basicamente temos alguns sinais indiretos nos quais podem demonstrar que nós estamos, né, possivelmente evoluindo para isso. E muitas vezes, nem mesmo nós tendo esses sinais, nós conseguimos realmente perceber que estamos tendo alguma modificação no nosso organismo. Então, o que basicamente nós devemos prestar atenção em algumas mudanças básicas, e aí parte o aspecto do autoconhecimento, de nós conhecermos o nosso organismo, né, Ednei? Nós sabermos dos nossos antepassados também, da nossa família, do nosso histórico familiar, isso é muito importante, né? Nós buscarmos informações junto aos nossos familiares. Poxa, o que aconteceu com o meu avô, o que aconteceu com a minha avó, o que aconteceu com os meus tios, o que a nossa família vem trazendo de sinais genéticos e hereditários que possam, eventualmente, estarem sendo transferidos para o meu organismo. E o que eu tenho que prestar atenção, né, de modificação no meu organismo, né? Muito importante, dois aspectos que o doutor fala, né, doutor? Principalmente o autoconhecimento, que ninguém é melhor do que a gente mesmo para entender o nosso corpo, ou para conhecer o nosso corpo, ver que alguma coisa não está certo, né? Exatamente. E muitas vezes nós temos aquele costume, não é nada, né? É uma coisa que eu comi, ou enfim, é uma dorzinha ali e tal, e acaba não buscando essa. Então, importante isso. Depois eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho mais desses sinais, né? Mas outra coisa muito importante que é esse histórico familiar, né? Muitas doenças, e agora o doutor falando também, o câncer aí, do intestino, enfim, ele vem também com uma carga genética, ou seja, ele tem um histórico, se você tem um histórico como outras doenças, por exemplo, do coração, enfim, outras doenças que estão relacionadas aí a questões familiares, também na doença. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí é um fator muito importante, até porque a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e o Instituto Nacional de Câncer, eles preconizam aquelas pessoas que têm histórico familiar, 5 anos antes, buscarem realmente a prevenção, né, para a detecção de lesões precoces, né? Lesões que a gente possa resolver no próprio exame endoscópico ou até mesmo no próprio tratamento clínico, para que elas não evoluam realmente para uma doença mais grave, né? E o câncer do intestino grosso, doutor, como tantas outras doenças, né, uma grande maioria, se diagnosticado precocemente, a chance de um tratamento e da cura também existe. É altíssimo, Ednei. É assim, 90% dos casos são preveníveis. Então, assim, de cada 10 pacientes, 9 nós podemos prevenir através de exames que demonstrem realmente uma lesão precoce. Né? Muito importante isso, doutor. E aí esses sinais, então, que de repente, mesmo a doença sendo silenciosa, podem aparecer, doutor? Os sinais, o que a gente tem que prestar atenção, basicamente, é mudança do hábito intestinal.
Então, assim, eu sempre tive um hábito regular, eu sempre tive um hábito de fazer todos os dias as minhas evacuações e, de repente, de um mês para cá, comecei a perceber, 2 meses para cá, eu comecei a ter muita diarreia, ou eu comecei a ter constipação, não mudei, né, em nada o meu hábito alimentar, de ingesta de alimentos, e comecei a observar essa mudança no meu corpo, né? Esse seria um dos sinais. O outro sinal, obviamente, é sangramento, que a gente possa perceber a olho nu, né? Nas fezes, isso é um outro sinal que aí a gente pode nos mostrar que a gente possa estar tendo algum sinal de patologia um pouco mais séria. Ao mesmo tempo, o histórico familiar e tudo mais, né? Uma outra coisa que nós temos que lembrar sempre, sinais de cansaço que podem estar relacionados com anemia e que nós estamos perdendo sangue sem perceber. Então isso pode também ser um sinal indireto, cansaço físico, o desânimo, né, a palidez na pele e nós não percebermos isso. Basicamente são esses os sinais que a gente tem que prestar atenção em relação ao intestino. Né? E aí, doutor, ou com histórico familiar, ou de repente com alguma desses sinais, né? Claro, né? Vai procurar um atendimento, vai buscar, né? Entender o que é isso, é importante. E quais são, né? Os exames, enfim, que podem diagnosticar? Nós buscarmos. E o primeiro exame, assim, que muitas vezes a gente deve fazer é um exame de fezes, um exame básico de fezes, de coleta de fezes, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que muitas vezes o próprio ginecologista, o cardiologista, o endocrinologista, né, o clínico, ele pode eventualmente pedir para o paciente para justamente buscar de uma forma indireta um sinal indireto de uma possível perda de sangue pelas fezes, né? Que pode acontecer desde a nossa cavidade oral, né? Desde os nossos dentes, numa escovação errada e a gente não percebe, muitas vezes a gente tem microsangramentos, até realmente uma lesão um pouco mais grave a nível de estômago, a nível de esôfago, a nível de intestino. Essa pesquisa de sangue oculto nas fezes, ela é feita num laboratório, né, de análises clínicas e que é detectado o sangue que não é visto a olho nu. Né? A partir daí, existem outros exames mais específicos que aí são os exames endoscópicos. Né? A colonoscopia é um exame que é feito através de nós inserirmos um tubo flexível com uma câmera na ponta e uma lâmpada que faz uma iluminação e que esse exame ele vai nos mostrando, nós vamos percorrendo todo o intestino. O paciente precisa ter o intestino bem limpo. Para isso, nós precisamos, para a gente poder visualizar adequadamente a parede do intestino, nós precisamos que ele tenha o intestino bem limpo e que a partir daí a gente consiga detectar as lesões que nós buscamos de uma forma mais precoce. São lesões que eventualmente no futuro possam trazer para o paciente alguma doença mais grave, né? Doutor, é importante e já foi alvo de comentários, eu acredito que até numa outra passagem do senhor por aqui, porque muitas vezes a colonoscopia, ela não é um exame que o pessoal tem por costume de fazer, né? Não, eu não tenho nada, não vou fazer esse exame. É claro, é um exame um pouco mais delicado, um exame que precisa de um preparo, como o doutor falou e tal, e muitas vezes as pessoas vão adiando. Mas a importância, mesmo sem ter esses sinais, mesmo numa avaliação, num check-up, em determinado momento da vida, ele é importante ser feito. É fundamental, Ednei. Eu acho que o primeiro fator, pelo o fato da colonoscopia realmente ser um exame que é difícil, né, de nós abrangermos uma população maior, é o preço. Né? É um exame caro, não é um exame barato, né? E de certa forma exige, como você comentasse, um preparo mais adequado para esse exame. Então, pacientes que têm um corpo um pouco mais delicado, por exemplo, pacientes que são cardiopatas, né, que têm problemas cardíacos mais sérios, que tomam muitos medicamentos e uma idade mais avançada e tudo mais, eles acabam tendo um pouco mais de dificuldade para fazer esse exame em virtude do preparo do intestino. Né? Nós temos que tomar um laxante, limpar bem
o intestino para a gente poder visualizar e fazer um exame mais adequado, né? Então, isso são aspectos que dificultam um pouquinho mais, né? A saúde pública, ela tem um pouco mais de dificuldade, né? A gente consegue, sem dúvida nenhuma, pegar um pouco mais da população mais carente, mas é, no Brasil inteiro, uma dificuldade enorme nós fazermos um programa nacional, um programa estadual, o qual a gente consiga abranger. Por quê? Porque não só o exame em si tem um custo grande, mas a manutenção dos equipamentos é muito cara, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente faz um determinado número de pacientes e o aparelho tem que ir para manutenção. E isso exige um custo muito grande, né? Então, não é realmente fácil manter, né? A rede pública sabe disso e essa é a dificuldade maior realmente para nós conseguirmos abranger, né, um número maior de pessoas. Então, a colonoscopia, ela sem dúvida nenhuma, se nós pudéssemos fazer em toda a população, e assim, toda a população acima de 45 anos, isso é muito importante. Naquelas que têm histórico familiar de um câncer de intestino acima de 40 anos de idade, já se baixou isso. Então, é importante nós pensarmos realmente em medidas públicas, né, para que realmente a gente consiga abraçar mais, né, a população no geral, né? Exato. E importante, né, você o cidadão, a pessoa conhecendo esse histórico, ou até, né, em determinada idade, já acima aí dos 45, de repente se programar e pensando em algum momento, se for possível, né, fazer esse exame que com certeza, né? Exatamente, Dinei. Existem situações nas quais só o histórico familiar é o suficiente para realmente nós indicarmos a colonoscopia, né? Tem pacientes que não sentem absolutamente nada, Dinei, mas eu não sentia nada, eu não tinha nenhum tipo de sintoma, não me mudou o hábito intestinal, eu não sangrei, eu não tive nada que pudesse me mostrar realmente que eu estava tendo. Não, mas tu tinha muitas vezes um histórico familiar lá atrás, né, que nos diz indiretamente que você carregou contigo o gene dessa mudança, né, de celularidade da célula em si do intestino, né? E isso tem muita ligação também com o nosso dia a dia, com a forma de alimentação, com os nossos hábitos, né, diários. Isso é uma coisa que realmente a gente tem que também levar em consideração, né? Muito importante isso, doutor. Porque, queira ou não queira, como, né, falou em saúde, falou em hábitos, né? Ou seja, tanto alimentares, questão física, enfim. Eu acredito que esse câncer também ele tem essa ligação muito direta também com os hábitos, né? A maioria deles, né? A maioria dos cânceres, das modificações celulares, elas têm relação com o nosso hábito do dia a dia, né? Então, o tabagismo, o excesso de álcool, né? A obesidade, alimentos processados, Ednei, isso é muito importante o pessoal lembrar, alimentos processados, alimentos defumados, isso, se a gente ingerir com uma certa frequência, nós vamos estar tendo a probabilidade de modificar nossas células do aparelho digestivo. Então, isso é importante nós lembrarmos sempre. E tentarmos pelo menos buscar o equilíbrio, né? Não só fazer ingesta desses tipos de alimentos, não só, né, buscar esse tipo de alimentação. Os alimentos processados, quando nós falamos, são alimentos industrializados, os quais a gente sabe que ali tem muito conservante, tem muito produto que eventualmente faz com que o alimento se preserve, né? Mas ao mesmo tempo, se nós usarmos com uma frequência muito alta, nós vamos realmente modificar se nós tivermos aquela célulazinha que está esperando esses elementos para ela se modificar, né? Doutor, e agora o doutor falando, né, questão da alimentação, são dois aspectos, né, que a gente, principalmente na sua área, acredito que é importante a gente também tocar no assunto. Essa corrida louca do dia a dia nosso, que você come rápido, de qualquer jeito, o processado, que muitas vezes vai lá, põe lá no micro-ondas e já deixa pronto, mais fácil. E outra também, esse apelo, que hoje é uma série de fatores, mas a grosso modo falando,
da questão do emagrecimento rápido, das dietas, que também precisa ter um cuidado, porque hoje você entra na internet, você tem inúmeras possibilidades, tudo é muito fácil, né? E muitas vezes também pode trazer questões complicadas com relação à saúde. Fundamental isso, Dinei. Existe, né, uma certa moda, né, em termos da beleza física, né, e isso a gente esquece muitas vezes, que pode trazer consequências para o nosso organismo que lá na frente nós iremos colher, né. Então, assim, eu ontem estava assistindo um programa no qual estava falando sobre um dizer cristão que a semeadura, ela é livre. Você pode fazer o que você quiser, né? Mas a colheita é sempre obrigatória. Né? Exatamente. Então, nós vamos colher realmente o que nós plantarmos. Então, isso é muito importante. E esses desequilíbrios no nosso organismo, isso é, aspectos que nós vamos num extremo para outro extremo, nós estamos realmente forçando as nossas células a mudarem completamente e de um momento muito realmente rápido, né, uma coisa que elas não estavam acostumadas a mudar, né? Então isso é importantíssimo, o acompanhamento clínico de um médico que saiba o que está fazendo e que possa ir acompanhando o paciente para que ele consiga realmente ter um equilíbrio, buscar um equilíbrio. Se ele está buscando a perda de peso, que ele busque de uma forma equilibrada, que ele busque de uma forma na qual ele consiga manter isso a longo prazo. Porque não adianta nós fazermos isso agora e amanhã voltarmos a fazer o contrário. Né? E aí acaba realmente trazendo malefícios, sem dúvida, para o organismo. Tá certo, então. Olha só, hoje estamos conversando com o Dr. Marcelo Andreani, um super bate-papo muito importante. Falamos aí sobre o Março Azul, né, que passamos há pouco, e outras questões relacionadas também, principalmente ao câncer aí de intestino grosso. E a gente vai continuar esse bate-papo com certeza daqui a pouquinho, depois do intervalo. Agora são 8h31. A gente vai correr para o intervalo, é rapidinho, e a gente volta já na sequência. Mas antes eu quero falar para você aqui dos nossos parceiros, os patrocinadores aqui do programa Palavras em Ação, a doutora Alessandra dos Santos. A doutora Alessandra dos Santos é ginecologista e obstetra, especializada em cuidados da saúde da mulher. Sua expertise se estende a procedimentos cirúrgicos, terapia de reposição hormonal na menopausa, acompanhamento de pré-natal de baixo e alto risco, além disso, tratamentos modernos como o Frax. Anote o telefone 98819-2366, 98819-2366, na Coronel Fagundes, número 100, no edifício Ari da Lazenha, ao lado do Hospital Divino Salvador. E atendendo junto com a doutora Alessandra dos Santos está o doutor Luiz Paulo Andrioni, ele que é urologista, especializado na saúde do homem e toda a área da urologia. Juntamente com a doutora Alessandra dos Santos, ali no edifício Ari da Lazenha, ao lado do Hospital Divino Salvador. Junto com a gente também a Ótica Santa Luzia. Você já sabe, a Ótica Santa Luzia tem óculos certo para você. Precisou de óculos? A Ótica Santa Luzia vai te ajudar no preço, na qualidade, condições de pagamento e aquele atendimento super especial para você escolher o que há de melhor para melhorar a sua visão, seja aquele óculos de proteção solar, visão simples, multifocal. Fala com a Ótica Santa Luzia e no centro de Videira, ao lado da Caixa Econômica Federal. E o fone, anote aí, 3533-3196 e o 999470235, WhatsApp da Ótica Santa Luzia. Muito bem, deixa eu dar bom dia aqui a Roseli Galkowski, bom dia. Luiz Souza, bom dia, ótimo sábado. A Bernadette, bom dia, ótimo sábado a todos. O Dr. Marcelo, um excelente médico. Pessoal que está aí acompanhando a nossa programação, pessoal que está mandando o seu recadinho. Bom dia, tudo bem? Parabéns, Dr. Marcelo, pela dedicação e trabalho. Toda a minha gratidão pelo tempo do Covid, né? Ter sido meu guia e cura. Forte abraço, bom final de semana. Quem mandou aqui foi a Clarice. Aquele abraço, né? Tempos, né, que passamos, né, Dr. Marcelo, com o Covid foi também. Bem difícil. Foi um momento bem delicado, mas passamos, né, e a vida vai seguindo e a gente tem que estar aí antenado com tudo que vem acontecendo, enfim. Mas eu vou fazer o seguinte, a gente vai correr para o intervalo, rapidinho, já na sequência a gente está de volta com o programa Palavras em Ação desta manhã muito especial de sábado. Fica com a gente, rapidinho, a gente volta já. Palavras em Ação. Visa Atacadista. Informa a hora certa. 8h34.
Supermercado Itália é o mais barato. Açúcar Alto Alegre 5 quilos, 16,99. Paleta suína, 9,98 o quilo. Leite integral Tirol, 4,29 o litro. E cerveja burguesa 269 ml, 1,99. Beba com moderação. Supermercado Itália, no coração de Videira. É na risada que o laço acontece, na felicidade que nunca se esquece. Cuidamos daquilo que faz você brilhar. Odontotop na sua vida é pra ficar. Nos momentos que importam pra união acontecer, a Odontotop está presente com um sorriso pra valer. Nos momentos que importam pra união acontecer, a Odontotop está presente com um sorriso pra valer. Odontotop. Sebem Joalheria e Ótica tem vários modelos de óculos de sol ou de grau. Conta com joias, relógios e semijoias que são sempre uma ótima opção de presente para alguém especial. Sebem Joalheria e Ótica, na Rua Saul Brandalize. Sebem Joalheria e Ótica. Final de semana antes da Páscoa, tem Pitol Calçados aberta no domingo. Troque o ovo por um tênis novo. Leve um tênis da Nike masculino e feminino modelo Revolution 7 com 25% de desconto. De 399 por 299. Tênis casual Via Marte de 199 por 149. Ofertas válidas só até amanhã. E na Páscoa Pitol é a loja toda em 10 vezes. Você pula abril, maio, junho e julho. Só começa a pagar em agosto. Pitol, loja aberta amanhã, domingo das 14 às 19 horas. No Cooper Campos Atacadista de Caçador, o final de semana é sinônimo de economia. Hoje tem costela bovina ripa resfriada com osso só R$ 24,99 o quilo. E farinha de trigo Sananduva 5 quilos por apenas R$ 13,99. Aproveite as ofertas que preparamos especialmente para você e sua família. Coca-Cola 2 litros, só hoje R$ 8,79. Aproveite! Fim de semana imbatível no atacado ou varejo. Os melhores preços é no Cooper Campos Atacadista, em Caçador, no bairro São Cristóvão. Doutora Alessandra dos Santos é ginecologista e obstetra, especializada em cuidados de saúde da mulher. Sua expertise se estende a procedimentos cirúrgicos, terapia de reposição hormonal na menopausa, acompanhamento de pré-natal de baixo e alto risco. Além disso, tratamentos modernos como o Frax. Fone Whats 499-8819-2366. Rua Coronel Fagundes, número 100, Sala 9, no prédio Arida Lazen, ao lado do Hospital Divino Salvador. A Ótica Santa Luzia está com uma promoção imperdível. Você pode adquirir lentes de visão simples, incluindo armação e lente a partir de R$ 150. Se você precisa de lentes multifocais, tem opções incríveis com armação e lente a partir de R$ 270. A Ótica Santa Luzia oferece produtos de qualidade a preços acessíveis. Faça uma visita e aproveite essas ofertas especiais. Situada na Rua Pedro Andreassa, 123, Centro de Videira. Telefone 3533-3196. WhatsApp 49 99947 0235. Economize com o Hiper Ranchão da Rede Zarpelon. Vem, que aqui sim é barato. Feijão preto rei da mesa 1 kg 4,49. Sabão em pó girando sol 800 gramas 5,75. Linguicinha Friouro 600 gramas 11,85. Refrigerante Cine 2 litros 4,99. E ainda para compras de qualquer item da loja, você pode pagar em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito. E também em suas compras você acumula pontos para trocar por vales compras. Rede Zarpelon, vem pro Zap. Rádio Videira, emissora integrante da RBV Rádios, fonte geradora de informação, cultura e entretenimento. Rádio Videira. Palavras em ação. Muito bem, 8 horas 38 minutos, 8h38, estamos de volta com o programa Palavras em Ação, manhã muito especial de sábado, hoje 12 de abril, né, o sábado que antecede já aí a Semana Santa, semana que vem tem a Páscoa, e teremos um programa especial de Páscoa também no sábado, né, fique ligadinho, foi feito fora do estúdio, uma gravação bem bacana para você, e a gente
está aqui hoje para mais um bate-papo muito especial, hoje recebendo o Dr. Marcelo Andriani. Dr. Marcelo, que já no primeiro bloco falou bastante aí sobre o Março Azul que nós passamos, né, aí há pouco, e alguns principais cuidados com relação ao câncer aí do intestino grosso, que traz essa reflexão no mês de março, né? E a gente vai continuando por aqui então esse bate-papo. Doutor Marcelo, voltando então agora a falar um pouco mais, muitas vezes a gente ouve falar, né, eu fiz uma colonoscopia e o pessoal falou um tal de pólipo, algo assim e tal. O que são esses achados então que dentro desse exame é necessário e é importante, é possível? Na colonoscopia nós temos a oportunidade de encontrarmos lesões precoces. Quando a gente fala em lesão precoce, é uma lesão que no futuro pode vir a se transformar num tumor, né? A maioria dos tumores, eles vêm de uma lesão que a gente chama de polipoide, né? É um pólipo. Na realidade, é como uma verruga, né, dentro do intestino, o qual, durante o próprio exame, nós podemos resolver realmente retirá-lo. A gente manda analisá-lo e nós vemos, através desta análise patológica, né, quanto tempo o paciente deve fazer o acompanhamento. Então, se for um pólipo que eventualmente estava se transformando de uma maneira mais rápida, ou que a gente pegue numa evolução, né, numa parte um pouquinho mais avançada dessa diferenciação citológica, nós vamos orientar o paciente que ele deve repetir o exame um pouquinho antes do tempo que nós geralmente indicamos. Por quê? Porque ele pode ter a tendência de formar outras lesões em outros locais. Naquele local que a gente retira o pólipo, ele não vem a formar novos pólipos, porque ali fica uma cicatriz na qual ele acaba não tendo mais o nascimento ali de novas células. O pólipo, basicamente, ele é uma desorganização celular, né? Então, o que acontece, existe uma modificação nessa célula, aquelas células que tinham um receptor, uma modificação genética para receber aqueles estímulos externos alimentares e tudo mais que nós comentamos anteriormente. O que acontece? Essa célula ela começa a se modificar. Ao invés de ela crescer, se multiplicar de uma forma ordenada, como todas as outras células, ela começa a ficar desorganizada. E a partir daí ela começa a se modificar. Então ela começa com um pólipozinho, com uma verruguinha, e depois ela começa a virar uma lesão maior, uma couve-flor, uma lesão a qual pode vir realmente a ter uma modificação muito maior, uma desorganização maior celular, né? Se transformando num tumor. E a colonoscopia ela nos dá a possibilidade de nós detectarmos lesões de até 1 milímetro e a gente consegue retirar essa lesão e nós conseguimos realmente trazer aí para o paciente uma sobrevida maior, né? Por isso a importância desse exame, né, doutor? Sempre que possível, a partir dos 45 anos, no caso, né, que não tem esse histórico, enfim, mas essa atenção em algum momento aí, o pessoal que de repente nunca fez, que já tem uma idade, né, acima dos 45 anos, é importante de repente começar a se programar, se organizar, para daqui a pouco fazer esse exame, que é bem importante, né? Sem dúvida, eu acho que é fundamental mesmo, Ednei. É importante que o paciente, que a pessoa em si, no seu dia a dia, se organize, né? Porque ela vai precisar em torno de um dia e meio, um dia, para realmente conseguir fazer esse exame em virtude do preparo do intestino, né? Que exige um pouquinho mais da ingesta, né? Daqueles laxantes que nós comentamos também anteriormente, e que fazem com que a pessoa precise ir mais seguidamente no banheiro. Então, muitas vezes, né, um trabalhador no qual precisa ficar direto no seu trabalho, ele vai ter que ir realmente no banheiro mais seguidamente. Isso exige com que o paciente tenha pelo menos aí um dia e meio de afastamento, né, do seu trabalho, né? Ele é um exame também que é feito sedado, né, doutor? Ou seja... Isso, o exame em si, o paciente não tem
desconforto em virtude da sedação. A gente não faz uma anestesia geral, é feita uma sedação anestésica, então o paciente faz o procedimento e em seguida já levanta, já obviamente meio sonolento ainda, mas existe um tempo de recuperação, né? Lá na GastroCare nós temos a graça de ter um anestesista junto com a gente, então a gente não se preocupa com a sedação em si, o anestesista acaba fazendo isso para nós, o que nos dá mais segurança, tanto na detecção dessas lesões precoces, nós prestamos mais atenção no exame, como, ao mesmo tempo, uma menor dor para o paciente, um menor desconforto, né, no transexame, né, para o paciente também, né? Tá certo, então. Então aí o pessoal que vem acompanhando o programa desde o início, então, né, falamos bastante aí sobre a questão do câncer de intestino grosso, né, e a importância das pessoas ficarem atentas a esses sinais, enfim, ao histórico familiar, como muito bem o doutor Marcelo falou. Doutor, agora falando um pouco mais, né, da questão geral da sua atuação, outro exame muito importante também, que uma série de fatores ele é solicitado, é a endoscopia, né, que tem uma semelhança com a colonoscopia, né? E também muito importante no diagnóstico de várias patologias. Exatamente. A diferença básica é o preparo, é esse preparo que nós comentamos, que a pessoa só precisa estar em jejum para poder fazer, ou pelo menos um jejum de no mínimo 6 horas para poder fazer o exame. Então, se ele vai fazer o exame à tarde, tem que ter um jejum completo, nem água, de pelo menos 6 horas, para que a gente não tenha nenhuma intercorrência durante o exame, né? Isso é, o paciente pode ter resíduos dentro do estômago, vomitar e acabar, pelo fato de estar sedado também, é um exame feito sedado, pode vir a aspirar para o pulmão, fazer uma pneumonia aspirativa e tudo mais. Então é por isso que a gente exige, né? Um dos fatores que a gente exige o jejum. Outro fator que a gente exige o jejum é justamente para nós podermos visualizar melhor a mucosa gástrica, a mucosa esofágica, isso é, a forração interna do esôfago, né, do nosso estômago, do nosso início do intestino delgado. A endoscopia digestiva ela é um exame que é mais fácil que a colonoscopia, o paciente também é sedado, e através dela a gente consegue detectar também essas mesmas lesões precoces do aparelho digestivo alto, que a gente chama, que vai desde a boca até a terceira porção do adenal, que a gente chama. Então a gente passa o esôfago, passa o estômago, e o duodeno, que se chama a primeira parte do intestino delgado, a gente vai até a terceira porção dele. Através desse exame nós conseguimos detectar lesões precoces que possam vir a se transformar, né, lesões tumorais. A gente pode detectar lesões de má absorção alimentar, então lesões que possam, por exemplo, trazer intolerâncias para o paciente, a gente consegue detectar. A gente consegue detectar também a bactéria do Helicobacter pylori, que é uma grande responsável, muitas vezes, por ser um fator de risco, né, em alguns pacientes para o câncer de estômago, né? E basicamente isso, e ao mesmo tempo a gente consegue retirar lesões também, da mesma forma que a colonoscopia, retirar essas lesões e mandar para análise citopatológica, para nós termos uma noção se há a necessidade do paciente vir a ter um segmento mais próximo, um segmento mais restrito da parte de endoscopia digestiva alta, né? E é muito importante também, doutor, ser feito esse exame, ou de repente tem algum momento em especial, claro, né, alguma questão relacionada aí ao estômago, enfim, mas também é importante de repente em algum momento, existe uma idade para de repente a idade é um pouquinho mais baixa, Ednei, que a colonoscopia. Então, 35 anos a gente preconiza para que a pessoa tenha feito uma endoscopia digestiva. Não tem nada, ótimo, daqui 8, 10 anos se faz outra, né? Mas é um exame que está indicado nos pacientes que têm histórico familiar há pelo menos até os 30 anos ter um exame, pesquisar, né, a bactéria do Helicobacter pylori,
pesquisar se tem alguma lesão que possa no futuro vir a desencadear uma doença mais importante. Se a pessoa não tem histórico familiar até os 35 anos, é importante ela ter. Não tem nenhuma lesão, se faz o exame daqui 8, 10 anos novamente, o exame de controle. Mas, ao mesmo tempo, quando que a gente deve fazer esse exame? Quando nós notamos aquele desequilíbrio, né, no nosso organismo, que nós começamos a apresentar sintomas, que não estão corretos. Então, azia, aquela sensação de queimação atrás do peito, de que o alimento, alguma substância líquida suba e queime o peito, né? Estufamento, né? O estufamento é um sinal que muitas vezes a gente pode estar desenvolvendo um retardo no esvaziamento do estômago, uma gastrite, uma irritação na mucosa do estômago, intolerâncias alimentares muitas vezes. Então, olha, quando eu como determinado alimento, eu não estou me sentindo bem, eu tenho ânsia de vômito, eu tenho, né, desconforto abdominal. Tem que buscar, né, realmente ver se isso não é a indicação, se não tem uma indicação de fazer uma endoscopia digestiva, né? Doutor, agora falando um pouquinho, nosso horário ele passa voando, né? A gente teria aí muita coisa para conversar, mas um fator que muitas vezes a gente vê, né? Eu tô com gastrite, enfim, e aí muitas vezes se vincula a questão emocional, a questão, né, do sistema nervoso e tal. Existe essa ligação? O que a gente poderia falar nesse sentido? Totalmente. O que acontece, Dinei, é que o nosso sistema digestivo, ele é inervado, ele tem um controle autônomo. Nós não conseguimos ter controle sobre o nosso aparelho digestivo. Então, o que acontece basicamente é que quando nós estamos no dia a dia muito apurados, estressados, angustiados e tudo mais, ou até mesmo depressivos, nós vamos ter alterações, substâncias enzimáticas que são liberadas desse sistema nervoso autônomo do nosso aparelho digestivo e que vai modificar a forma com que o aparelho digestivo se movimenta. Porque o aparelho digestivo ele tem um movimento próprio, ele empurra o alimento, o bolo alimentar, de uma forma dele mesmo. Então, o que acontece? A partir do momento que nós temos uma modificação nessa forma dele fazer os movimentos peristálticos, isso é o movimento de empurrar o alimento para frente, nós vamos ter sintomas. Queimação total do estômago, ou até mesmo do esôfago, ou até mesmo do intestino, ou um relaxamento exacerbado desse órgão, no qual a gente vai ter estufamento, ou a gente vai ter dor, ou a gente vai ter modificação do hábito também intestinal, diarreia, vai ter constipação e tudo mais, né? Muito importante isso, doutor. E mais uma vez também na questão, né, de todo o aparelho digestivo, enfim, e das doenças e tal, a nossa qualidade de vida, a nossa alimentação, os hábitos. Isso aí é fundamental, né? A gente percebe assim que a ingesta de alimentos saudáveis, né, de alimentos que sejam mais naturais, vão trazer para nós uma vida, uma qualidade de vida, uma excelência melhor no nosso aparelho digestivo. A gente busca sempre tentar orientar. Obviamente, como você salientou antes, a correria do dia a dia muitas vezes não nos permite. A gente come de maneira errada, fica muito tempo, muitas vezes, sem se alimentar, né? Então, a gente acaba havendo um desequilíbrio no nosso metabolismo, né? O metabolismo em si ele está totalmente relacionado com a nossa forma de viver, né? E de ingerir alimentos e tudo mais. Então, a gente acaba muitas vezes buscando extremos e que esses extremos eles vão ser prejudiciais. Nós vamos colher alguma coisa, né, em relação a essa forma de viver, né? Exatamente. Doutor, e uma última coisa, enfim, nessa correria, muitas vezes até por costume, a gente muitas vezes come muito rápido, mastiga pouco, come rápido, 2, 3 garfadas e pá. Esse comer rápido, esse não mastigar talvez direito e tal, isso também pode trazer consequências? Isso aí é uma coisa extremamente comum, né, Dinei? Consequências como o que, por exemplo? Impactação de alimento no esôfago. Tem pessoas que se engasgam com uma certa frequência só pela maneira de se alimentar, né? Então, o que acontece? Aquela onda que eu te falei que vai levando o alimento para frente,
Se for uma onda muito rápida e vier outra onda empurrando um outro alimento que a gente acabou de ingerir, a gente vai travar. Então, da mesma forma, no estômago, nós podemos ter a sensação de estufamento, empachamento, pela velocidade que a gente come e, ao mesmo tempo, pela quantidade. Que muitas vezes a gente come rápido numa quantidade exacerbada. E aí a gente vai ter sintomas também nesse sentido. E em relação ao metabolismo, ele também existe um desequilíbrio no metabolismo em virtude da nossa maneira de se alimentar, né? Então, se você se alimenta muito rápido, numa quantidade exacerbada, e ao mesmo tempo fica muito tempo sem se alimentar, em virtude de você se sentir empachado, se sentir estufado e tudo mais, o que vai acontecer? Você vai exigir de outros órgãos, né, a busca de energia, então você acaba acumulando gordura no fígado para buscar aquela energia que você precisa quando você não está se alimentando. E aí o fígado começa a reter gordura, né? Então tem vários aspectos a serem, né, avaliados, analisados nessas situações, né? Muito importante, doutor. E para encerrar, doutor, uma questão que a gente ouve bastante, não sabemos se é mito, se é verdade, talvez, com relação ao líquido, ou junto com a alimentação. Né, ou seja, almoça e toma água, ou suco, ou, né, o pior aí, um refrigerante, alguma coisa. Ou seja, o líquido junto com a alimentação. Algumas vezes a gente ouve falar, não se deve tomar líquido junto, ou tanto tempo antes, ou tanto depois. O que a gente poderia falar nesse sentido? Basicamente, o líquido, existem algumas pessoas que precisam, né? Eles precisam ter o alimento um pouco mais umidificado para conseguir engolir de uma forma mais adequada o alimento. Então, esses pacientes, eles necessitam de líquido, mas o líquido em si ele não é prejudicial para a alimentação. O que acontece basicamente é que o nosso estômago ele tem uma capacidade de alimento que também o líquido entra junto. É como você encher um pneu, né? Você vai encher um pneu, você pode encher de água ou encher de ar. E ao mesmo tempo isso vai te dar muitas vezes a sensação de empachamento, dificuldade de esvaziamento gástrico, e isso acaba te dando outros malefícios. Obviamente, o tipo de líquido também interfere, né? O refrigerante, a gente tem que lembrar que tem várias substâncias dentro que são prejudiciais, e os gaseificados também da mesma forma, e a quantidade em si é fundamental. Então, muitas vezes, tem pacientes que preferem comer pouquinho e tomar muito líquido. Aquela capacitância gástrica, ela preenche basicamente de líquido. Então, depende muito de cada organismo mesmo, né? Daí a importância de nós nos autoconhecermos, né? Bacana, show de bola. Olha só, 8h57, hoje um super bate-papo com o Dr. Marcelo Andreani, aí trazendo muitos esclarecimentos. A Roseli também, bom dia, doutor Marcelo, um ótimo profissional. A Terezinha Pompeu, bom dia, Ednei, bom dia, doutor Marcelo, um abraço. A Angelina também está aqui, bom dia, ótimo médico, doutor Marcelo, ótimo sábado a todos. A Ana também está mandando seu recadinho, bom dia, doutor Marcelo, pessoa carismática, ótimo médico. Quem mais está interagindo com a gente aqui? A Dirce também está interagindo aqui. Bom dia, doutor Marcelo, ótimo médico, nosso abraço. A Mari também, bom dia, ótimo sábado. A Bernadette também dando seu bom dia. O pessoal que está interagindo com a gente aqui nessa manhã muito especial de sábado, a gente agradece o carinho e a todos que estão acompanhando o programa Palavras em Ação, no oferecimento da Ótica Santa Luzia, a sua parceira na hora de você adquirir o seu óculos, você já sabe, né? Preço de óculos, Ótica Santa Luzia é o caminho certo, é o local onde você vai encontrar o melhor preço, qualidade, condições de pagamento e aquele atendimento super especial, ali ao lado da Caixa Econômica Federal, e o fone 3533-3196 e o 999470235. Ótica Santa Luzia. Doutor Alessandro dos Santos, que é ginecologista obstetra, especializado em cuidados da saúde da mulher, atendendo você no edifício ali da Lazem, ao lado do Hospital Divino Salvador. Anote o telefone 98819-2366 e atendendo junto com a doutora Alessandra, o doutor Luiz Paulo Andrioni, ele que é urologista, lá juntamente no edifício ali da Lazem, no 98819-2366.
Queremos agradecer, né? Chegamos ao final de mais um Palavras em Ação e com certeza teremos muito ainda para conversar com o Dr. Marcelo. É um grande amigo, né? Um conhecimento extremo aí da sua área de atuação. É muito bom a gente poder levar essas informações para os nossos ouvintes. Então, Dr. Marcelo, me resta agradecer a sua participação, ter aceitado estar com a gente sabe da agenda, sempre, né, é muito movimentada, mas achou essa brechinha para estar com a gente e a gente agradece imensamente e deixa espaço livre para suas considerações finais. Obrigado, Ednei, obrigado para que a importância desse programa a gente só tem a agradecer, né, a todo mundo aqui da rádio, em especial a você, né, pelos 10 anos aí, todos os sábados de manhã, trazendo informação importante aí para a nossa população. Continue assim, né? E que todos nós tenhamos um fim de semana, uma Páscoa aí abençoada, né? Com muita saúde, né? Muita paz, né? E perdão no coração, né? Tá certo, então, doutor Marcelo, um grande abraço, obrigado de coração, que Deus abençoe, obrigado pela participação no programa de hoje. E assim a gente deixa, né, o último recadinho aqui, a Diris também, bom dia, doutor Marcelo, ótimo médico, Deus abençoe sempre. Salete, abraço, bom dia. Obrigado você que esteve com a gente nesta manhã muito especial de sábado. A gente vai chegando no final de mais um programa Palavras em Ação. Agradecendo seu carinho, sua companhia, sua sintonia. Desejando você um final de semana abençoado, uma semana iluminada. E se Deus quiser, Ele vai querer, no próximo sábado a gente está de volta para mais um super programa Palavras em Ação. Tá certo? Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo sábado. Tchau, tchau. Você ouviu Palavras em Ação. Obrigado pela companhia. Até sábado que vem.